Meu nome é Luiz Eugênio Quintão Guerra, eu sou itabirano, de família tradicional aqui, fiquei aqui até os 15 anos, mas minha mãe e meu pai continuam aqui, né? Quer dizer, meu pai já faleceu, minha mãe mora aqui ainda, então eu estou sempre aqui. Eu sou cartunista, caricaturista, escultor, né? Eu cursei o curso de Belas Artes na UFMG e fiz engenharia civil na PUC-MG. Trabalhei 5 anos como engenheiro, depois larguei e fui viver só de arte. Aí eu trabalhei em jornal, diários lá em Belo Horizonte, Diário do Comércio, Hoje em Dia, um pouco no estado de Minas, mas mais no Diário do Comércio e Jornal de Casa. Eu não sei se você lembra, né, que era um jornal que circulava semanalmente. Fui editor de arte do Diário do Comércio, do Jornal de Casa, e depois saí e freelancer, né? Antes do Cometa teve o Cineclube, a gente já tinha uma movimentação assim nesse sentido, que o pessoal aqui de Itabira, classe média, geralmente estudava, né, o segundo grau, o ginásio da minha época, e depois ia para Belo Horizonte fazer a faculdade, porque aqui não existia, né? Então, muitos dos meus amigos e tal já estavam lá em Belo Horizonte e muitos participavam de movimento estudantil e tal. E, inclusive, do movimento cineclubista, que na época estava explodindo, né? Tal. Aí a gente criou esse Cineclube Lima Barreto, que passava filmes na praça, ia para os bairros e tal. E depois nós fizemos uma feira de arte na Pracinha do Pará, que é o meu bairro. E como toda cidade, eu acho que tem assim, um clube de esquina, né? Como Belo Horizonte, aqui tinha, que era na rua lá, Alfredo Sampaio com Trajano Procópio, que é do lado da minha casa, né? Essa rua começou a ser chamada Cabral Street, que o Cabral era o dono da mercearia, o seu Cabral, né? E era anos 60, né? Aquela revolução toda dos costumes, Beatles, Rolling Stones, e essa coisa da ditadura, né? E muita censura. E a gente, acho que tinha muita coisa para dizer, né? E tal. E a gente, por exemplo, o Lúcio, que foi o primeiro editor do jornal, ele já fazia um jornal anteriormente, da turma dele, lá do Cabral Street, que era o Sobrevivente. E eu, mais novo, tal, eu fazia da minha, que era uma geração abaixo, que era Cabral Brinha, né? Que era um jornalzinho. Aí a gente resolveu reunir e fazer o Cometa, porque a gente achava que os jornais daqui do interior eram muito aquela coisa só de propaganda, de colunas sociais, e a gente achava que tinha muito mais o que falar. E tinha aquele preconceito contra o Drummond também, né? Um certo ranço, né? A coisa provinciana, né? De Drummond, por causa daquele poema, né? O Retrato na Parede, como dói, né? E a gente resolveu fazer esse jornal uma edição só, né? E o Lúcio, como era o cara mais intelectual, que lia, que tinha uma coleção do Pasquim, ele escrevia mais, ele foi o editor. E a gente reuniu, eu como era o que desenhava, sobrou para eu fazer as artes, né, tal. E ali começou, né? E quando a gente fez o primeiro número, a repercussão foi muito boa, teve até a entrevista com o Dom Mário Gurgel, que é o bispo, eles estão comemorando agora o centenário dele aqui na cidade. E ele era um bispo progressista e tal, e ele falou muitas verdades que deu uma repercussão muito boa, né? Então a gente falou, já que esse deu certo, vamos fazer mais um, né, tal. E a gente, quem financiou a gente foi o irmão do Lúcio, que já trabalhava como engenheiro na Petrobras, e o Marco Antônio Peru, que era engenheiro da Vale, aí ele endossava o projeto, então eles financiaram a gráfica, né, tal. Aí no segundo já deu para a gente arrumar uns anúncios, a gente vendia na rua e tal, e saiu o segundo número. Aí eu falei, agora tá bom e tal. Aí chega a carta do Drummond, né? O Drummond elogiando, tal, que desde o primeiro número a gente já tinha assumido que o jornal era drummondiano, né? E ele puxava até a orelha da gente, esse jornal está muito bom, tal, mas está muito drummondiano. Eu falava, mas como evitá-lo, né, Drummond? Não tem jeito.
Aí já que a gente recebeu a carta, resolvemos fazer mais um número, né? E foi assim, a coisa foi rolando, rolando, até que durou 35 anos, né? Eu era o mais novo, né, da turma, né? Eu acho que tinha 20 anos, né, tal. Eu nem pensava em ser cartunista, ser esse lado da arte, nem nada. Eu fazia engenharia civil, né? Inclusive você citou o Aroeira, teve um concurso lá no Diário da Tarde, que morreu lá o cara, o Augusto Radic, se não me engano, que fazia uma página de humor. E ele desenhava junto com o outro que fazia o texto. Eles me chamaram para fazer o teste junto com o Aroeira. Eu acho que o Aroeira nem sabe. Só que eu estava na época não tinha internet, não tinha essas coisas, né? E eu estava fechando o jornal, que a gente enfurnava na casa do Lúcio um fim de semana para diagramar. Eu que diagramava, desenhar as páginas, não tinha esse trem de computador, né? Era tudo na mão mesmo, né? Calcular. Não tive tempo de fazer, né? Ele pediu fazer uma caricatura do João Leite na época, não sei o quê. Aí eu não participei e o Aroeira foi, né? Ele ficou lá um tempão. Eu acho que o Aroeira nem sabe disso. Você calculava, aí eles imprimiam, eles digitavam lá, né? Porque o Lúcio fazia numa lauda que já tinha o tamanho certo. Eu contava o número de linhas, já tinha o número de toques, aí tinha uma tabela que você dava o tamanho e a largura, né? das colunas, né? Aí eu desenhava, calculava, mandava, eles digitavam e voltava para você as tirinhas, para você ir colando, né? E nem sempre dava certo, né? Às vezes tinha que voltar de novo, tinha erro e tal. Então era muito artesanal, né? Não tinha essas facilidades de hoje, né? Então a gente passava fim de semana enfurnado, né? Para só uma semana depois ficar pronto, porque aí tinha esse vai e volta, né? Na verdade, esse livro é um álbum afetivo, né? Que eu passei tantos anos fazendo caricaturas de políticos e tal, que eu cansei e falei... E, de certa maneira, eu estava iludido que o Brasil já estava numa melhor fase, já estava melhorando. Aí eu falei, não, agora eu quero fazer uma coisa prazerosa para mim, né, tal. E eu fui no Museu d'Orsay, em Paris, e vi um trabalho do Honoré Daumier, né, que era um artista francês do século XIX, XVIII. Ele era ceramista, desenhista e tal. E ele tinha cerâmicas caricaturais de políticos da obra. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, isso aqui dá um jogo, né, tal. E eu tinha visto também um livro do Bordalo Pinheiro, que era um ceramista também, caricaturista, português, que morou aqui no Brasil na época de Dom Pedro II, né. Ele quase até foi assassinado aqui por causa das caricaturas dele. E ele fazia um perfil, assim, no jornal da época, né? Por exemplo, pegava Dom Pedro, desenhava, fazia caricatura e do lado ele fazia um perfil humorístico da figura, né? Então eu usei esse modelo. O livro chama Álbum das Glórias Musicais, porque o livro do Bordaro era Álbum das Glórias só, né? Então eu fiz uma homenagem e usei o formato dele, que é uma caricatura e um perfil. Só que eu convidei várias pessoas, né, da área da música, jornalistas, fotógrafos, meus colegas cartunistas, né? Tem Batistão, Aroeira, tem o Juarez Moreira, tem o Samuel Rosa, escreve sobre Bituca, tem as professoras, né, do canto, né, Babaia, Celinha Braga, Lígia Jacques, Rogério Leonel, o Toninho Camargos, que me ajudou muito, Toninho Camargos é um grande compositor, né, que fez parte do Mambembe, um grupo na década de 70, grande compositor, e ele fez a linha do tempo, assim, localizando cada personagem da vida e morte com fatos marcantes da cultura, né, do Brasil e no mundo. Então o livro, assim, levei 10 anos fazendo as cerâmicas, né, porque cada um no mínimo um mês para ficar pronto. E eu pegava cada um mote, por exemplo, Caetano, o jeitão dele, a caricatura, a Rita Lee também, só a caricatura. Por exemplo, o Jacó do Bandolim, eu já focalizei numa música dele, que é Noites Cariocas, então já tem a paisagem do Rio. Então cada um veio de uma maneira, né? Tal.
Mas assim, não pretende ser uma enciclopédia o livro. É apenas uma tentativa de fazer caricatura de uma maneira diferente, não que seja inédita. Aí Itabira, sei, eu não sou muito otimista não, mas eu acho que tem um potencial enorme, né? Não só pelo nome de Drummond, mas com muitos outros que estão por aí e tal. E jornal, eu acho que eles perderam assim, as grandes mídias, né? Usaram a mídia uma coisa política e esqueceram né, do jornalismo verdadeiro, né? De falar a verdade mesmo e manipularam. Então isso acho que é um grande tiro no pé, né, da grande imprensa. Acho que a credibilidade para o jornal é tudo. Mas, ao mesmo tempo, acho que surgem outras maneiras, né, com a internet, e acho que novos canais, né, estão surgindo, e não sei como é que vai dar isso, não. Agora, Itabira tem um potencial enorme, né, eu acho que... E tem essa cruz de ser uma cidade mineradora, e que tem uma safra só, né? Então, acho que a hora é agora, se o pessoal tem que abrir o olho e pensar no futuro com esse potencial todo para ver se sai dessa enrascada, né? Porque é uma cidade que tem muito potencial. Acho que esse lado cultural mesmo é um grande, né? O Drummond, pô, quem não gostaria de ter um poeta que, né, escreveu sobre a cidade, ter a crônica de Drummond contando a história, a crônica, a poesia, né, da cidade, é um privilégio para poucos.